Olá, pessoal! Continuando nosso estudo da disciplina de expressão gráfica, iremos falar agora sobre as vistas ortográficas. Porém, antes de entrar exatamente no conteúdo de vistas ortográficas, iremos fazer uma breve revisão. A revisão consiste nos sistemas de projeções que nós já estudamos no início da disciplina. Então, nós vimos que nós temos aí dois sistemas de projeções que são utilizados, tanto para a geometria descritiva e que também serve de base aí para o desenho técnico, e que esses sistemas de projeção vão se dividir, vão se classificar de acordo com a posição ocupada pelo centro de projeção. Então, nós vimos que nós tínhamos o sistema cônico de projeção, que o centro de projeção estava a uma distância finita do objeto, do plano de projeção, e o sistema cilíndrico de projeção, onde o centro de projeção estava a uma distância infinita do plano de projeção e do objeto. E que o sistema cilíndrico de projeção se dividia ainda em cilíndrico oblíquo e cilíndrico ortogonal. Sendo assim, nós começamos a estudar, inicialmente, depois que nós já tínhamos diferenciado as projeções, os sistemas de projeção cilíndrica e sistema de projeção cônica, nós começamos pelas projeções cilíndricas e vimos lá, começamos a trabalhar dentro da geometria descritiva com as projeções cilíndricas ortográficas ou ortogonais, como a gente atribuiu o nome. Por isso que a gente entra agora aqui nas projeções cilíndricas ortográficas, no caso relacionado agora às vistas ortográficas. Então, nós vimos no sistema mongeano de projeção, desde quando a gente estudou ponto, passando por retas até os planos, que Gaspar Monge, ele determinou o sistema mongeano de projeção dentro da geometria descritiva, e foi o pai da geometria descritiva, e que no sistema mongeano as projeções no plano vertical e no plano horizontal faziam com que os objetos ficassem aí melhor definidos, já que se eu projetasse apenas em um plano horizontal ou apenas em um plano vertical, eu não ia ter aí uma projeção, uma caracterização suficiente dos meus objetos. Eu poderia projetar, por exemplo, esses dois objetos que são diferentes apenas no plano horizontal e eles iriam me dar a ideia que eles seriam iguais, mas quando eu projeto no plano vertical, eu vejo que eles são objetos diferentes, então eu consigo visualizar melhor as características dos meus objetos. Então, Gaspar Monge ele atribuiu que para ser utilizado aí dentro do sistema mongeano de projeção para a geometria descritiva, a projeção a ser utilizada foi a projeção cilíndrica, ortogonal ou ortográfica. Por isso que nós começamos pelo estudo da geometria descritiva, que era representar objetos de 3 dimensões em um plano bidimensional, que nós chamamos de épora. E, como eu falei também nos primeiros vídeos, que a geometria descritiva servia de base teórica para o desenho técnico, que é justamente onde a gente vai começar a detalhar melhor agora, entrando especificamente no desenho técnico, que é o desenho de representação por meio de normas técnicas, de atributos já previamente estabelecidos para representar objetos aí reais. Então, a gente viu também que um objeto ele é representado, a gente sempre procura representar ele em verdadeira grandeza e que existe somente uma posição em que a projeção pode se localizar. Então, quando a gente colocava lá naquele plano tridimensional para obter a épora, a gente posicionava os objetos em determinadas formas para obter a sua projeção. Por isso que nós começamos pelo ponto, depois nós passamos a trabalhar com retas e posteriormente com planos, que seriam aí as faces
que vão formar nossos objetos agora. Então, aprendemos a trabalhar dentro da geometria descritiva com os planos de projeção. Começamos com o nosso ponto como sendo o primeiro objeto a ser representado para obter épora, como que a gente iria representar em um plano bidimensional, agora não mais no espaço de projeção. Começamos a trabalhar com retas, com planos, para que agora a gente tenha de fato a representação técnica dos nossos objetos por meio das vistas ortográficas. Então, quando nós estudamos planos, finalizando aí o conteúdo de planos, eu tinha passado que os planos eles são utilizados aí para a obtenção das vistas ortográficas de um objeto. No caso aqui, seriam os planos das projeções no primeiro diédro. Então, os planos de projeções vão ser dispostos agora de maneira a formar um cubo referencial de projeção que vai envolver o nosso objeto a ser projetado. Sendo assim, nós temos que a representação gráfica de um objeto em desenho técnico pode se comportar de duas formas, como vistas ortográficas ou como perspectivas. Então, eu posso representar meu objeto por meio de vistas ortográficas ou por meio de perspectivas, que vai ser, no caso, aí, conteúdo para uma próxima videoaula. Falando especificamente das vistas ortográficas, elas se baseiam em projeções cilíndricas ortográficas, ou seja, como eu falei, vem a origem lá do sistema mongeano, de Gaspar Monge, lá da geometria descritiva, onde a gente tem aí imagens sobre planos de projeção. Já a representação em perspectiva, apenas para definir por enquanto, já que nós vamos falar especificamente depois sobre perspectivas, então as perspectivas é uma representação dos objetos como eles são vistos, ou seja, eu tenho essa ilusão de profundidade, eu consigo visualizar meu objeto como ele sendo de fato um objeto de 3 dimensões. Eu não estou representando ele em um plano, vendo apenas cada face, cada parte dele em um plano de projeção diferente. Com relação às vistas, sempre a gente vai imaginar o nosso objeto de estudos entre o observador, que no caso vai ser aí nós mesmos, e o plano de projeção, que no caso aí vai ser o papel. Então, eu vou posicionar o meu objeto, os raios projetantes, as linhas projetantes vão sair no caso da nossa visualização, do nosso olhar, que vai passar pelo objeto e vai projetar o que a gente está vendo no plano de projeção, que no caso vai ser aí o papel. Definindo de fato o que seriam as vistas ortográficas. Então, as vistas ortográficas principais de um objeto são suas projeções ortogonais, suas projeções ortográficas, como o próprio nome já diz, vistas ortográficas, ou seja, eu vou projetar em projeções ortográficas, nos planos de projeção horizontal, vertical e lateral. Então, nós já conhecemos, já estudamos aí sobre planos e agora a gente vai pegar o nosso objeto de estudo e projetar de forma aí, utilizando projeções ortogonais nesses planos. Tem alguns casos em que os objetos só ficam de fato melhor definidos com o uso de uma maior quantidade de vistas, como por exemplo, aí a gente vai ter que utilizar vistas auxiliares, dependendo do tipo de objeto que a gente vai estudar. Então, aqui tem uma ilustração, onde eu tenho o meu objeto de estudo e ele está posicionado de forma aqui, como se aqui fosse o primeiro diedro lá do espaço de projeção. Então, eu tenho plano horizontal de projeção, plano π, plano vertical de projeção, plano π', e plano lateral, que seria o plano de perfil π duas linhas. Se eu quero obter, por exemplo, a minha vista frontal, ou seja, a minha vista de frente, eu vou visualizar, eu vou olhar de frente aqui para o meu objeto e vou projetar no meu plano de projeção vertical.
Então, eu iria ter essa visualização, eu iria ver essa condição aqui, esse lado do meu objeto, com uma face um pouco mais atrás. Se eu quero a vista superior do meu objeto, eu vou visualizar agora de cima, né, um olhar superior, e vou projetar no plano de projeção horizontal, onde eu iria ter essa configuração aqui de visualização. Se fosse a vista lateral, nesse caso a lateral esquerda, eu iria me posicionar aqui à esquerda do objeto e iria projetar no plano de perfil, né, um plano lateral, onde eu ia ter essa forma, né, essa visualização do meu objeto de estudo. No caso, se eu tenho aqui, que seria um objeto, mas é uma casinha, né, uma edificação, também iria se comportar da mesma forma. Vista frontal, projetando no plano vertical de projeção. Vista superior, projetando no plano horizontal de projeção. E vista lateral esquerda, projetando no plano lateral, que seria o plano de perfil. Quando a gente obtém a épora, né, lembrando aqui que a épora a gente faz o rebatimento do plano de projeção horizontal aqui para baixo, né, no sentido para baixo, juntando aqui com o plano de projeção vertical, eu tenho que a minha configuração ia ser vista frontal, vista superior e a vista lateral esquerda, que seria aqui o meu plano de perfil, a vista lateral desse meu objeto, né? Que no caso esse objeto está formado por pontos, por linhas, por planos. Então, é como se eu tivesse que a vista superior, no caso, refere-se agora a todos os afastamentos de todos os pontos que compõem essa visualização. A minha vista frontal corresponde a todas as cotas que estão compondo essa visualização. E a vista lateral esquerda está relacionada aqui às projeções laterais de todos os pontos que estão compondo também esse objeto para essa visualização. No caso, se eu quisesse acrescentar a vista lateral direita, eu iria para a direita do meu objeto e iria olhar da direita, projetando aqui, né, no plano lateral. Seria outro plano lateral aí de perfil, onde eu iria ter outra projeção lateral e a outra vista do meu objeto. Sendo assim, nós temos que os nomes das vistas ortográficas referem-se à posição do observador em relação ao objeto. Então, vista frontal, eu fico à frente do meu objeto. Vista lateral direita, eu vou me posicionar à direita do meu objeto. E assim por diante. As vistas ortográficas podem ser obtidas considerando aí o objeto no primeiro e terceiro diedro. Então, no primeiro diedro, a vista frontal fica acima da linha de terra e a vista superior abaixo da linha de terra. Estão se referindo a cotas e afastamentos. E no terceiro diedro seria o inverso. A vista frontal fica abaixo da linha de terra e a vista superior acima da linha de terra. No desenho técnico, por convenção, a gente considera que o objeto aí vai ser estudado no primeiro diedro. E também aí a gente não vai representar as vistas ortográficas do nosso objeto como ele estando no segundo ou quarto diedros. Porque no segundo e quarto diedros, para quem lembra aí da obtenção da épora, da representação de pontos, de retas, no segundo e quarto diedros, a gente tem que enquanto um afastamento está positivo, a cota está negativa e vice-versa. Então, se a gente fosse representar no segundo e quarto diedros, as vistas frontais e superior iria aí se sobrepor. Então, em épora, iria ficar uma, digamos assim, sobrepondo outra vista. E isso não iria nos dar uma visualização correta do nosso objeto, iria atrapalhar a nossa representação. Então, aqui nós temos as 6 vistas principais
né, que a gente utiliza para fazer o estudo do nosso objeto, no caso, considerando ele no primeiro diedro. Então, nós vamos ter vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda, vista lateral direita, vista inferior e a vista posterior, que vai ser representada aqui, né, lá de trás, representando aqui na frente, num plano frontal. Quando a gente faz essa abertura desse cubo referencial, né, abrindo aí esses planos, obtendo de fato a épora, que seria todas as visualizações das faces do meu objeto, nós temos essa configuração. A vista frontal acima da linha de terra, que seria aqui as cotas, vista superior abaixo da linha de terra, que seriam os afastamentos, vista lateral esquerda, onde eu vou para a esquerda do meu objeto e projeto do lado direito, cuidado para não confundir essas projeções. A vista lateral direita, eu venho para a direita do meu objeto e projeto em um plano lateral esquerdo, por isso que ela fica aqui à esquerda. A vista posterior, seria olhando de trás do meu objeto, e a vista inferior, que vai ser representada acima da vista frontal, seria olhando por baixo, né? De baixo para cima aí do meu objeto. Então, aqui nós temos a ilustração dessa abertura aí do meu cubo, né? Que seria o espaço de projeção. Então, eu tenho lá o meu cubo, à medida que eu vou abrindo, eu tenho a configuração aí, a organização das vistas ortográficas do objeto que eu vou estudar. Em épora, a gente iria representar o objeto e sempre procurando olhar para ele para posicionar cada visualização no seu respectivo espaço, né? Então, eu vou ter a minha vista frontal, a minha vista lateral direita, lateral esquerda, posterior, superior e inferior. No primeiro diedro, aqui é apenas mais uma ilustração mostrando como que ele vai se posicionar à medida que a gente faz essa abertura do cubo, né, obtendo a épora. Então, as vistas ficariam organizadas dessa forma. No primeiro diedro, apesar de ficar um pouco confuso, mas sempre lembrar que o nome das vistas dos lados ficam aí em lados opostos. Então, a lateral esquerda fica à direita e a lateral direita fica à esquerda da vista frontal. Já no terceiro diedro, olhando para essa ilustração, a configuração seria basicamente a mesma. A diferença é que a vista superior vem agora para cima, né, porque está no terceiro diedro, quando a gente faz aquela abertura lá da épora, o rebatimento. E os lados aqui das vistas laterais, nesse caso, coincidem com os lados respectivos da representação. Mas, lembrando, a gente representa no primeiro diedro. Outras considerações que a gente deve ter quando a gente trabalha com vistas ortográficas é de que, primeiro, ser o mais eficiente possível. Ou seja, tem objetos que só em você obter uma vista, né, uma projeção, eles já ficam muito bem representados, já dá para você entender. Como exemplo, se eu tiver um cubo, né? Então, apenas uma projeção, uma vista já vai ficar claramente aí bem definido. No entanto, e na maioria das vezes, tem objetos que só vão ficar bem representados se eu tiver pelo menos 3 projeções. E essas 3 são a vista frontal, a superior e a lateral direita. E, em alguns casos aí, tem objetos que para que eu realmente defina melhor, para que eu realmente entenda melhor como que ele é formado, eu tenho que ter uma quantidade maior de vistas, que no caso a gente usa aí as 6 vistas ortográficas principais. E como eu falei, em casos mais raros, a gente ainda utiliza também as vistas ortográficas auxiliares. Além disso, ser eficiente significa dizer desenhar o mínimo necessário
porém, trazendo para o leitor, né, para quem vai trabalhar, interpretar aquele desenho técnico, o máximo de informações possíveis, para que o leitor entenda de forma mais clara e eficiente possível, e também dentro das normas. Então, se eu tenho menos desenho, consigo passar essa informação, mas utilizando menos desenho, eu estou economizando trabalho, né? Eu não vou me desgastar tanto fazendo tantos desenhos, vou economizar tempo e mão de obra, digamos assim, como também papel, e vou facilitar a leitura. Muitas vezes você quer colocar vários desenhos e alguns deles do mesmo objeto não está trazendo nenhuma informação útil, né? Nenhuma informação significativa. Então, você está, de certa forma, até condensando mais aí informação que nem o caso vai ser necessário, só vai atrapalhar para quem vai trabalhar com aquele projeto. Então, aqui finalizamos a primeira parte sobre vistas ortográficas. Qualquer sugestão, qualquer dúvida podem ser expostas abaixo nos comentários e até as próximas videoaulas.